paz do Senhor a todos, a paz do nosso Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, possa inundar os nossos corações. Irmãs, eu queria fazer mais um vídeo, estou demorando muito para fazer outros vídeos, porque realmente assim a gente está sem tempo. Então, antes que nós entremos mesmo no tema, para falar um pouco sobre esse assunto, eu queria ler Zacarias 14, porque já existe uma profecia sobre as nações que se levantarão contra Israel. E essa profecia de Zacarias 14, de 1 a 3, vai dizer o seguinte: Eis que veio o dia, diz o Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Então, irmãos, do ponto de vista profético, a gente sabe que do norte vem um perigo para Israel, não é? E as nações, conforme está escrito aqui nos profetas, as nações se reunirão contra Israel, né, naquele dia em que realmente haverá esse confronto, porque quando Israel estiver perecendo, é que o Senhor se levantará e virá em defesa dela, né? Mas as nações se reunirão. Aí a gente começa a pensar realmente quais são as nações que se aliariam hoje no panorama, no panorama que nós estamos vivendo hoje, da atualidade. Quais são as nações que poderiam se unir contra Israel? Nós sabemos que os países árabes, existe um confronto naturalmente histórico, né? Desde o princípio, entre árabes e israelitas, né? E esse confronto, ele é histórico, mas não é histórico a partir de uma década, duas, três, não. Nós estamos falando assim, se a gente for puxar desde o período de Abraão, né? Foi quando começou tudo até aqui, são sucessivas confrontos, digamos assim, desentendimento, desarmonia entre esses povos. Só posso falar para vocês o seguinte: a partir de Abraão, né, nós vemos que Abraão teve primeiro um filho chamado Ismael, que foi filho de uma escrava. Esse filho foi digamos assim, uma antecipação de Abraão, porque não quis esperar pela promessa, né? Ele, na verdade, foi Sara. Ela, digamos, no seu íntimo, ela duvidou daquela promessa que Deus o faria conceber mesmo na velhice, né? Já passada ela de 80 e ele mais de 90 anos. Então, em um dado momento, ela desacreditou e ela fez com que Abraão se deitasse com uma escrava. Ou seja, ela quis ajudar a Deus, né? Então, ela fez com que Abraão se deitasse com a escrava e com essa escrava, Abraão teve o seu primeiro filho, chamado Ismael. E Ismael, a partir do momento em que já estava grandinho, né? Assim, logo depois a promessa se confirmou. E ela realmente veio conceber o filho da promessa, que seria Isaac. Só que quando o menino estava da idade de 12 anos, mais ou menos, adolescente, começou a haver confronto da escrava com ela, com Sara. E Deus deu uma ordem para que Abraão dispensasse a escrava com o seu filho. E este filho da escrava, que é Ismael, se separou de Abraão e formou um povo, chamado os ismaelitas. E esse povo hoje descendem, os árabes hoje são descendentes desses ismaelitas. Então, esse confronto, essa animosidade, ela é muito mais do que histórica, ela é primitiva, né? Ela é visceral. E Abraão, após conceber Isaac, depois veio Jacó, e de Jacó nasceu a grande nação, o povo de Israel. Por isso que remotamente
esse confronto é extremamente natural e ele é muito mais do que histórico. Mas acontece que eu não vou falar de o desenvolvimento dessas duas linhagens, ismaelita e israelita, porque seria preciso fazer 200 vídeos para poder a gente comportar tudo. Então eu vou passar para um momento histórico do povo de Israel que acendeu essa animosidade. Né? Quer dizer, são coisas que ocorreram na história que trouxe fogo, que trouxe, digamos assim, que botou querosene nessa estupefação que existe entre eles. E uma delas foi o nascimento do Estado de Israel, o reconhecimento, né, pela ONU, em 14 de maio de 1948. Bem, eu vou fazer um resumo aqui, tá certo? Primeiro eu vou ler um texto para vocês de Isaías 66, 7 e 8, que fala justamente desse nascimento do Estado de Israel, que diz assim: antes que estivesse de parto, deu à luz, e antes que viesse as dores, deu à luz a um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poderia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Ora, aqui está falando do nascimento de Israel, né? Em um só dia uma nação nasceu. Esse reconhecimento realmente é um ponto, é um cumprimento de uma profecia que a partir do momento dessa profecia nós podemos contar várias outras. É um marco, esse nascimento de Israel. E Deus aqui, né? Ele faz assim, no verso 9, ele faz uma proposta, uma preposição. Ele abriria eu a madre e não geraria? Ou seja, se eu quero criar Israel, ele usou a ONU, ele usou os governantes, né? Tiveram os votos lá, ele usou os governantes, porque tinha projeto de Deus para que a nação de Israel existisse, para que Israel existisse como nação. Portanto, se ele fez gerar a nação, ele não tem interesse que essa nação prospere, que essa nação, digamos assim, ela exista e ela continue existindo por um propósito de Deus. Por isso que ele diz: geraria eu e fecharia a madre? Deus tem interesse em proteger Israel. É por isso que o texto que nós lemos anterior, né? O texto que nós lemos anterior, que as nações virão contra Israel, no momento oportuno Deus vai se levantar. Quando elas pensarem que prevalecerão contra Israel, elas perecerão, porque Deus vai vir. Porque Deus tem interesse, Ele gerou Israel. Então vamos ver, aí esse evento, esse reconhecimento do Estado de Israel como nação, também foi um marco para outros conflitos, né? Sucessivas guerras ocorreram a partir do evento de 1948. Eu vou fazer só um resumozinho aqui para a gente poder entender o contexto histórico e o que foi que gerou o que essas guerras trouxeram, né? Em benefício de Israel, porque ela foi sempre vencedora. Vamos ver. No começo do século XX, eu tomei esse texto lá de um site, mas muitos sites tratam desses conflitos entre Israel e Palestina. Basta você pegar no Google que você vai ver. Então ele diz o seguinte, que no começo do século XX a Palestina era majoritariamente ocupada por árabes e muçulmanos, né? Dos 640 mil habitantes, somente 56 mil eram judeus. Então veja que era uma pequena minoria, né? Que realmente habitava aquelas terras, né? As terras que originariamente é uma herança de Deus para o seu povo, né? Desde o período de Abraão, falei de ter uma grande nação, e ele prometeu essa terra ao povo de Deus. E essa terra foi prometida
Essa terra foi confirmada pelos profetas, confirmada através de Moisés, por todos os profetas, a Davi, e enfim, e até hoje, né? À medida que a presença judaica na Palestina aumentava, a rivalidade entre árabes também crescia. Isso gerou duas respostas. A primeira, revoltas organizadas pelos movimentos nacionalistas dos árabes palestinos. E a segunda, formação de milícias de extrema direita entre judeus que atacavam localidades habitadas pelos árabes. A maioria desses terroristas, desses núcleos terroristas que são formados a partir dos interesses dos árabes, né? Para defender os interesses dos árabes. E são formados por povo árabe. Aí depois da Segunda Guerra Mundial, né, e por causa do Holocausto na Europa, a presença dos judeus na Palestina aumentou consideravelmente. Em 1945, os judeus, veja, já eram 808 mil. Tá vendo? A gente viu que era uma pequena minoria de 56 mil judeus e já passou a 808 mil. Né? Aí o que é que acontece? Com a questão da Palestina entregue na ONU, a criação do Estado de Israel foi levada à votação em uma Assembleia Geral, realizada em 1947. Na Assembleia decidiu-se por 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. Além disso, determinou-se que a Palestina seria dividida entre judeus e árabes, ficando 53% do território para os judeus e 45% para os palestinos. A cidade de Jerusalém foi colocada sob controle internacional e foi até esses últimos dias, né? A solução encontrada pela ONU não foi aceita pelos árabes. Eles nunca se conformaram com essa divisão, que foi a ONU que fez e foi por votação. Foi uma votação democrática, né? Porque todos os países puderam votar, né? Mas eles não se conformaram. Então, nesse contexto, registraram ataques de milícias israelenses contra civis e árabes. Quando houve a proclamação do Estado de Israel, em maio de 48, uma guerra iniciou-se. Foi a primeira guerra, de muitas, né? Aí eu estou fazendo um resumozinho aqui para poder a gente entrar no tema de hoje. Mesmo que a gente precise fazer mais, dividir esses vídeos, fazer mais de um, a gente faz para que ele não fique muito longo, né? Aí, guerras árabes e israelenses, né? Essa primeira guerra iniciada após a proclamação do Estado ficou conhecida como a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Esse conflito estendeu-se até janeiro de 1949 e iniciou quando forças do Egito, Síria, Transjordânia, atual Jordânia, Líbano, Iraque, além de forças palestinas, se organizaram e atacaram Israel. Veja só quantos países já estavam aí envolvidos, né? Egito, Síria, Transjordânia, né? Atual Jordânia, Líbano e Iraque. E além das forças palestinas, né? Era a principal figura nesse contexto. Contudo, o melhor preparo das forças israelenses deu vantagem a Israel nesse conflito, né? A guerra só foi encerrada em 9 de janeiro de 1949, quando nações árabes assumiram um acordo com Israel, que saiu como vencedor dessa guerra. O território de Israel aumentou em cerca de 1/3, ou seja, eles entraram em guerra com Israel, e Israel saiu vencedora e aumentou seu território. Veja como Deus está com Israel desde o princípio, né? E os israelitas passaram a dominar cerca de 79% do território palestino. Tá vendo? Ou seja, a grande consequência dessa guerra foi colhida pelos palestinos, além das perdas territoriais. A guerra forçou mais de 700 mil palestinos a se refugiar fora dos territórios que haviam sido conquistados por Israel. Isso ficou conhecido pelos palestinos como Nakba, que no árabe significa tragédia. No caso, a primeira guerra a primeira guerra desse contexto após o Estado de Israel, realmente para eles foi uma tragédia, né? O Estado de Israel até hoje não permite o retorno dos refugiados aos territórios, né, antes ocupados por eles, né, que era a maioria antes da guerra. Após esse conflito, outras guerras foram travadas entre árabes e israelitas ao longo do século. Entre elas, nós podemos mencionar a Guerra de Suez, em 1956, a Guerra dos 6 Dias. Essa guerra foi muito importante para Israel.
e a Guerra do Yom Kippur, em 73. Depois da Primeira Guerra, a relação entre Israel e os países árabes seguiu bastante tensa, ou seja, ela já vem tensa, né? Aí o texto fala muito aqui a respeito dessa Guerra de Suez, né? Mas essa Guerra de Suez, ela envolve também os países do Ocidente, né? Envolve os Estados Unidos, envolve a Rússia, aí eu vou até pular, tá certo? Passado 11 anos da Guerra de Suez, a relação entre árabes e israelenses está ainda tensa. Nesse contexto surgiram um grupo de resistência, né? A Palestina, também vou pular isso aqui. Vamos lá, a partir daqui. A partir do dia 5 de junho de 67, o exército de Israel deu início à Guerra dos 6 Dias, ao organizar um ataque como resposta aos árabes. Veja, novamente, né? Veja, a partir do dia 5 de 67, o exército de Israel deu início à Guerra dos 6 Dias, ao organizar um ataque como resposta aos árabes, pela guerra do... Deixa eu ver aqui dentro do contexto, viu? O ataque israelense enfureceu nações árabes que pressionaram o Egito a tomar, isso aqui é a Guerra de Suez, alguma ação contra Israel. Assim, o Egito deu início às ações militares contra Israel e foi acompanhado por Jordânia e Síria. Os egípcios enviaram tropas para o Sinai e expulsaram as tropas da ONU que estavam na região desde a Guerra de 56. Além disso, bloquearam o Estreito de Tirã, impedindo a passagem das embarcações israelenses. Então, foi se insurgindo contra essa atividade, né, mais envolvendo o Egito, que Israel entrou, se mobilizou no dia 5 de junho de 67, dando início à Guerra dos 6 Dias. Ao organizar um ataque como resposta aos árabes, foram conduzidos ataques aéreos e terrestres de maneira fulminante. No prazo de 6 dias, os israelenses haviam conquistado uma série de territórios. No dia 10 foi assinado um armistício e a guerra teve fim. Como consequência dessa guerra, Israel conquistou Jerusalém Oriental, Cisjordânia, Península do Sinai e colinas do Golã. Foram realizadas negociações posteriores para discutir a devolução dos territórios ocupados por Israel, mas a intransigência das nações árabes fez com que as negociações fossem um fracasso. E tem sido, né? Esses acordos, pronto, Trump agora fez um acordo com, se não me engano, os Emirados Árabes, mas esse acordo, ele foi por interveniência dos Estados Unidos, mas não foi com todos os países árabes. É como se fosse uma porta para que os outros acordos sejam feitos, mas toda a dificuldade está pela intransigência dos árabes, né? Foram realizadas negociações posteriores para discutir a devolução dos territórios ocupados por Israel, mas a intransigência das nações árabes fez com que a negociação fosse um fracasso. Por fim, o último conflito aconteceu 7 anos depois, em 73, e ficou conhecido como a Guerra do Yom Kippur. Essa guerra iniciou-se a partir de um ataque surpresa conduzido pelos egípcios e sírios contra Israel no dia 6 de outubro de 73, no Sinai e em Golã. Esse ataque foi uma tentativa das duas nações de recuperar seus territórios que haviam sido perdidos na Guerra dos 6 Dias. A Guerra do Yom Kippur apresentou diferentes fases. Na primeira, houve vantagem dos árabes, na segunda, vantagem de Israel. A guerra estendeu-se até o dia 22 de outubro, quando, por mediação dos Estados Unidos e da Rússia, uma trégua foi assinada. O objetivo das duas nações árabes de recuperar seus territórios, no entanto, não foi alcançado. Ou seja, Israel continuou nos mesmos territórios que ela havia conquistado na Guerra dos 6 Dias, né? Então, como eu estava falando, né? Aqui nós podemos ver a evolução, né? Nessa área de tensão. A evolução dos territórios que foram adquiridos por Israel na zona de conflito, à medida que Israel ia vencendo as guerras, não é? A partir de 46, veja. O antigo território palestino era quase a totalidade, né? Era mais de 80% do território era todo utilizado pela Palestina. Em 47, com a declaração do Estado de Israel, né, a faixa de Gaza ainda era grande dos palestinos e uma boa parte já estava com Israel. A capital internacional comum
Jerusalém. Já em 67 já diminuiu a faixa de Gaza e Israel já anexou uma parte bem maior do território. E aqui está Jerusalém, compartilhada como capital internacional. E a gente vê que aqui a área era contígua, a área da Palestina. E aqui ela não está contígua, tá vendo? Ela já vai estar toda partida, tá? Mostrando que Israel dominou quase 90% do território. Então, para finalizar, né, eu quero agradecer a todos que viram o vídeo. Quero pedir que todos se inscrevam no canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se gostou. E não deixe de assistir o próximo vídeo, porque nós fizemos nesse uma análise mais do contexto histórico, né, como em forma de introdução ao vídeo que se seguirá, onde faremos uma análise do ponto de vista mais da geopolítica, mais focando nos fatos, atualidades, né, dos países da Oriente Médio. Então é interessante que vocês assistam, vai estar muito interessante esse próximo vídeo. Devo estar soltando ele mais tarde amanhã ou depois. E deixe seu likezinho e se inscreva, tá? Vamos orar. Pai amado, Deus maravilhoso, te agradecemos, Pai, por tudo. Pedimos que nos dê tua luz, nos dê tua paz, abençoe também Jerusalém e todo o teu povo, Pai. Te agradecemos por tua graça e te glorificamos. Tudo isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo no seu coração.